turminha! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma escola bíblica dominical? Vamos lá? E hoje nós vamos viajar pela Bíblia lá na primeira igreja cristã, né? A época em que Jesus já tinha o quê? Morto, já tinha ressuscitado. Então estavam os discípulos, os apóstolos pregando sobre o amor de Deus, sobre Jesus Cristo. E foi uma época muito difícil, turminha, porque foi uma época que as pessoas perseguiam quem falava de Jesus. Não queria saber que falasse do amor de Deus. Então pegava, maltratava, chicoteava, prendia e até matava quem falava de Jesus, turminha. Olha que difícil. Então, mas nem por isso os cristãos pararam de falar do amor de Deus, porque a gente tem o quê? Todo mundo precisa saber que Jesus morreu e nos limpou de todo o pecado, não é verdade, turminha? Então, os apóstolos continuaram firmes, mesmo sabendo que eles poderiam ser presos. E a história de hoje conta a história de um desses apóstolos, é o apóstolo Pedro. Ele estava falando do amor de Jesus, mas aí vieram e prenderam Pedro, colocaram ele na cadeia, turminha. Olha só, Pedro foi preso, amarrado e ficou preso. Será que ele ficou, turminha, assustado? Será que ele ficou assustado, turminha? Não. Sabe o que a Bíblia fala? A Bíblia fala que ele, foi dormir tranquilamente, descansou na presença de Deus, porque sabia que Deus estava cuidando dele. E a igreja, turminha, será que ficou também apavorada? Ai, porque eles tinham acabado de perder um apóstolo morto também. Será que nós vamos perder Pedro? E eles, o que será que eles fizeram, turminha? Eles foram tudo para uma casa e começaram a clamar ao Senhor, pedindo para Deus que livrasse Pedro, que cuidasse de Pedro, que desse um jeito para que Pedro fosse liberto, que eles estavam muito tristes, turminha, porque Pedro estava preso. Então, eles começaram a clamar ao Senhor, e oraram, e oraram, e oraram, e continuaram orando. Quando Pedro estava lá na prisão, de repente, turminha, apareceu o quê? Um anjo. Um anjo apareceu e Pedro ficou assim, pensando, será que eu estou dormindo? Será que eu estou dormindo? Ele não compreendeu muito bem. Então o anjo falou, acorde depressa e vamos. Então o que aconteceu, turminha? O anjo, então, ele estava todo amarrado, o anjo soltou o quê? O que? Só as algemas. E Pedro ficou o quê? Liberto das algemas. E aí então... E agora? Que ele tinha que passar pelos guardas. Mas o que aconteceu? O anjo fez com que Pedro saísse da prisão e nenhum soldado visse Pedro. O anjo fez com que o quê? Pedro ficasse como se fosse invisível, turminha. Isso mesmo. Então Pedro pegou e só entendeu muito bem depois que ele saiu o quê? Da cadeia. Aí ele entendeu que ele não estava o quê? Sonhando, que era tudo o quê? Verdade. Um anjo tinha livrado ele da cadeia. E Pedro estava o quê, turma? Estava livre. Então Pedro sabia que a igreja estaria o quê? Reunida orando na casa da irmã. Então Pedro foi lá e todos, a hora que viram Pedro, nossa, ficaram o quê? Admirados, falaram, gente, é Pedro, Pedro está liberto! Pedro está liberto, a nossa oração, Jesus libertou Pedro através da nossa oração. Eles ficaram tão felizes, porque eles estavam muito assustados, turminha. Eles já tinham perdido amigos. Então Pedro foi liberto através da oração, turminha. Então o que a tia Lu queria falar hoje para vocês, dessa história tão linda que consta aqui na Bíblia, é que a oração, ela é muito importante para nós, turminha. É através da oração que Jesus opera milagres.
A gente não sabe, turminha, se Jesus vai fazer que nem fez na história de Pedro, que ele vai nos atender com um sim, como atendeu nessa história, onde que Pedro ele foi liberto, né, dessa prisão através da oração dos irmãos. Quando alguém está doente, o que a Bíblia fala? Para nós orarmos. Se a gente está com problema, o que nós temos que fazer, turminha? Nós temos que orar. Nós temos que orar pedindo a Deus o que, turminha? Para que Ele nos liberte, para que Ele venha o quê? Nos ajudar, para que Ele venha nos libertar daquela situação que nós estamos. Então, muitas vezes a gente tem um doente na família, alguém precisando de um emprego, alguém que a gente ama muito, mas que não conhece Jesus. Então, o que nós temos que fazer, turminha? Fazer que nem a igreja, a primeira igreja fez com Pedro. Orar, clamar a Deus para que Deus venha nos atender. Porque a gente pode, sim, receber esse milagre, como Pedro recebeu através da oração, turminha. Então, independente do que a gente estiver passando, a gente precisa orar. Orar agradecendo as bênçãos de Deus, mas também orar clamando ao Senhor para que Ele venha nos ajudar, para que Ele venha nos socorrer, turminha. A oração, ela é muito importante para nós. Lembra o nosso tapetinho de oração, nosso caderninho de oração, para quem estava vindo na segunda-feira? Não esqueçam, turminha, é muito importante nós orarmos, nos ajoelharmos diante de Deus, pedindo a ajuda do Senhor, para Ele vir nos socorrer, nos ajudar. Então hoje o nosso recadinho para o coração de cada um de vocês é para que vocês não esqueçam de orar. Não esqueçam de clamar ao Senhor, de agradecer ao Senhor. E se tem alguma coisa que a gente precisa orar, nós temos que orar, pedindo ao Senhor para vir nos ajudar. Porque a resposta de oração pode ser um sim pelo milagre do Senhor, às vezes é não, porque não é a vontade melhor do Senhor. Mas nós temos que continuar orando e pedindo para o Senhor nos dar força e nos ajudar nos nossos momentos difíceis, nos nossos momentos felizes e principalmente sempre agradecer, porque Jesus está conosco todos os dias. Ele fala, na Bíblia fala que Ele não dorme, turminha, Ele sempre está conosco todos os dias. Então que Jesus abençoe cada um de vocês, que vocês fiquem firmes com Jesus, que vocês guardem no coração essa história, que ela nos lembra que Jesus está conosco todos os dias e Ele está nos aguardando a gente orar e pedir e clamar e falar com Ele, porque Ele é o nosso melhor amigo. Que Jesus te abençoe e te guarde, tenha uma ótima semana em nome de Jesus.